Do you know when you're a teenager about 15, 16 and you picture how your life will be when you're 30 years old, and then you finally reach the age of 30 and guess what? You're still living with your parents. You have no husband, no house, no career, no job, no nothing, nada, absolutely nothing. And you just want to scream on top of your lungs. Ah, ah. Like, where did I go wrong? Like, clearly I went wrong somewhere. Between me and you, this wasn't how my life was supposed to be. So let's begin. I envisioned my life, a nice house, a gorgeous, filthy rich husband, a good career which would have fulfilled me mentally, physically and emotionally. But do I have my life together as of yet? Oh no, oh hell no. Guess what I'm doing? Just take a guess. I'm making TikToks, for crying out loud. My life's nothing like how I envisioned it to be as a teenager. My life's a mess, my mind is a mess. Well, first I was feeling miserable in a dead-end job that brought me no joy or fulfillment. I was so desperate to free myself from the 9-to-5 rat race that I even put myself on eBay for 5 million. But guess what? No one bought me. What a surprise. Shock horror. I'm not sure why I'm always attracted to these waste men that feel the need to screw me over for other girls. Like, do I need a boob job? Do I need a pestite transplant? Do I need a facelift? Fala, cowboys, beleza? E bem, vocês viram o vídeo aí dessa moça, viram a reclamação dela, o desabafo dela. E eu quero usar esse vídeo de exemplo para eu tratar de um assunto que é muito comentado aí, junto aí dos canais da machosfera. E eu quero trazer a minha opinião, que é a questão do tal do inverno, tá? Esse inverno ele chegou, vai chegar, não existe, nunca vai existir. A gente fala muito, né, e vários canais têm a sua opinião sobre o assunto. A gente fala da The Wall também, por exemplo. E o que na minha cabeça eu interpreto disso tudo? Eu interpreto o seguinte: para aqueles que falam que não existe, nunca vai existir, eu concordo se o inverno for tratado como uma espécie de grande catástrofe que vai transformar todas as mulheres em mulheres solteiras e que vai retirar completamente o acesso delas a homens, enfim. E nesse sentido parece realmente totalmente real e ilógico a gente imaginar isso acontecendo. Porque principalmente, né, os números já indicam que há uma grande parcela de homens totalmente em escassez, com 0 parceiras, né? E esse tipo de homem, a tendência é que ele aceite qualquer coisa, digamos assim, né? No próprio vídeo anterior, né, a respeito do rapaz lá que casou com aquela, né, profissional ali, né, digamos assim. Se vocês quiserem aí assistir o vídeo, tá aí no meu canal. E isso já é um bom indício de que os homens estão dispostos a se relacionarem com mulheres de baixa categoria, vamos dizer assim, ok? Então, nesse contexto, eu realmente não acredito no inverno. Agora, a minha interpretação do inverno não é essa, tá? A minha interpretação do inverno está muito mais ligada ao aspecto do que a gente comenta da hipergamia e do aspecto que a gente comenta também do acesso irrestrito das mulheres a homens de todos os níveis, certo? Eu vou dar um exemplo. Imagine que você nasceu rico. Você nasceu com acesso a todo tipo de coisa que você quisesse. Você poderia ir lá e pegar, comprar, usar. Agora imagina que você tem um item que você gosta muito. Te deixam usar, te emprestam, só que não te vendem. Esse item não pode ser seu e você quer que ele seja só seu. Nesse ponto, né, as mulheres elas têm essa interpretação de quem? De homens de alto valor, que em sua grande maioria não entregam relacionamento sério a elas. Então elas têm, apesar de elas terem esse acesso, elas são como
um rico mimado, né? E o que acontece com esse rico mimado? Ele se frustra, tá? Já nós, homens, temos mais uma relação de nascermos pobres e ao longo do tempo irmos crescendo. Pode ser que a gente não atinja o nível de acesso que um rico, que um milionário tenha, mas às vezes o pouco que um pobre alcança é o suficiente para torná-lo feliz e não deixá-lo frustrado da vida. Então, o inverno para mim, ele tem essa conotação, tá? O inverno é a conotação, né, do acesso à compra daquele produto, digamos assim, da compra permanente. E a wall, a parede, é o período onde a mulher percebe isso, onde ela chega a essa conclusão de que o homem que ela quer ter, né, a vida que ela pretendia ter de repente, ela não vai ter mais esse acesso. Então ela precisa de repente se contentar aí, né, buscar um relacionamento apenas por status ou por outro contexto, ou apenas para ela se sentir completa. E entrar num relacionamento desse jeito é pedir para o relacionamento não avançar. Então também a gente repara, né, nos números, né? Eu não tenho os dados aqui todos, tá? Isso quando eu falo números nesse contexto, eu estou falando mais num aspecto de ter visto sobre, tá? Ter lido sobre, enfim. A minha ideia desse vídeo não é tratar de números, tá ok? Mas a gente percebe que as mulheres são a maioria em entrada de divórcios, né? Muito também por essas expectativas e aí depois por esses contentamentos, digamos assim, por essas relações, né, simplesmente por conveniência, tá? O homem, quando ele entra no relacionamento, raramente ele entra por esse tipo de conveniência. A única conveniência que o homem acaba aceitando, vamos dizer, é quando o cara ele tem pouco ou nenhum acesso à relação física com a mulher. Ele se casa com ela na expectativa e na esperança de que vai ter isso. Ao longo do relacionamento, ele passa a não ter. Certo? Essa costuma ser o tipo de relacionamento masculino que não dá certo. Tá? Mas o homem ainda assim tenta mais e vai continuando. Porque como a relação física é tratada como supérflua, né? Para alguns homens, ele pensa, mas a mulher ela me dá isso, ela me dá outras coisas e tal. E ele acaba esquecendo, deixando de lado o instinto masculino dele e vai cada vez, né, se tornando menos e menos masculino naquele relacionamento e no fim ele acaba se acomodando e fica. Tá? Então, por isso também que os homens não são maioria, né, nos divórcios, porque se dependesse da relação física, muito provavelmente os homens seriam maioria e passariam a não procurar relacionamento sério, que é o que está acontecendo com muitos homens, por exemplo, do movimento MGTOW, certo? Tá? Existem N motivações, vários contextos, eu estou tratando de um aqui, ok? Então você vê muito bem, né, que o inverno delas, o inverno que eu acredito, é esse ponto, tá? Então, a vida delas é similar, por exemplo, àquele ditado. Sabe aquele ditado do você colhe o que planta? Pois é. A mulher ela é como se fosse como se ela tivesse um terreno fértil na sua juventude, mas ela escolhesse plantar apenas sementes que todo mundo sabe que não vão crescer, tá? Que o próprio cara que vende essa semente deixa claro para ela, olha, essa semente aqui você pode regar, mas não vai crescer, tá? E depois, quando o terreno está desvalorizado, elas vão querer que você compre esse mesmo terreno, né, já desvalorizado, por 5 milhões. E ajude ela a recuperar, tá? Então, fica a seu critério se você compra esse terreno por esse preço totalmente acima do mercado ou não, tá? E eu deixo até um desafio para os que não acreditam nesse inverno. Experimente conversar de uma maneira bem aberta com uma solteira na faixa dos 30 anos.
De preferência uma bonita, né? Que você sabe que tem opções ou que teve no passado. E olhe nos olhos dela. Tudo que eu falei aqui agora você vai enxergar. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se puderem deixar um like, se inscrever no canal, tá? Eu agradeceria bastante. Beleza? Tamo junto, cowboys!